Aleluia, Ele não muda. Ele é perfeito em tudo o que faz. Sabe, queridos, Deus, antigamente, né, tempos atrás, Ele falou por meio de profetas, falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes, diga comigo, muitas vezes e de muitas maneiras. Pelos profetas e aos nossos antepassados, né, aqueles que viveram antes de nós. Mas, diga mais. Esse é o importante, nesses últimos dias. Ele tem nos falado por meio de quem? Do seu Filho, Jesus. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, no versículo 1, que eu já comecei falando, né? E o versículo 2, eu estou lendo aqui na versão, na linguagem de hoje. Versículo 2 diz assim: mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Quem é o Filho de Deus que está falando aqui? Jesus, né? Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui diz que Deus, através de Jesus, Ele hoje fala conosco. Hoje nós não temos desculpa para errar, ou para viver uma vida que não agrade a Deus. Porque hoje nós não somos guiados pelos profetas, ainda que exista esse ofício de profeta. Mas hoje Jesus tem falado com aqueles que são filhos. Quem é filho de Deus? Como é que Jesus tem falado conosco? Através da sua palavra, através do seu Espírito. Hoje você tem um selo de qualidade que lhe qualifica como filho de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. E como filho hoje você não tem desculpa para ser crente somente se o marido for, ou se a esposa for, ou se o filho for. Você não tem desculpa, porque a salvação é uma escolha que você faz, de seguir Jesus ou não, de fazer de Jesus ou da palavra o Senhor da sua vida ou não. Ainda que você tenha uma família com quem convive todos os dias, eu tenho um casamento natural, mas se o outro não quer escolher, você não tem desculpa de chegar diante do Senhor e dizer: eu não cumpri o meu chamado, eu não desfrutei da vida porque meu marido não deixou, ou porque minha esposa não deixou. Não existe desculpa. Você tem um filho que fala com você todos os dias através do Espírito. E nós precisamos entender isso, que a salvação ela é algo individual. Nós temos que ajudar uns aos outros a desenvolver a salvação. Nós temos que aconselhar, instruir naquilo que depender de nós. Mas nós não podemos usar os outros como muleta. Depender da oração do outro, né? Depender que o outro congregue ou não para a gente congregar. Não. Nosso compromisso é com quem? Em primeiro lugar, quando você nasceu de novo, é com o Pai. É com o Filho. É viver uma vida no Espírito. Por quê? Se você honrar essa aliança, que não é meramente humana, mas é uma aliança eterna, e você considerar ela todos os dias, para viver uma vida de relacionamento e intimidade com o Pai, com certeza, a vida dele, a natureza dele vai se refletir em você. E as obras que você vai manifestar, vai glorificar a Deus. E aqueles que estiverem perto de você, eles serão abençoados por tua causa. Às vezes, nós achamos que tudo está bem e que Deus está aprovando tudo o que a gente faz, porque a gente está vivendo uma vida ainda com resultados. Coisas piores não aconteceram. E às vezes a gente não sabe que é porque quem está perto de nós está pagando um preço. Que preço? O preço da intercessão.
o preço de ser fiel, o preço de confiar no Senhor, diante de fazer as escolhas, de tomar as decisões pela família, ou pelos filhos, ou pelo casamento. Vai lá, pedir ao Senhor sabedoria. Vai lá conversar com o Senhor antes de fazer as escolhas, de tomar as decisões. E por causa disso, o Senhor tem guardado a família. Mas sabe, queridos, Deus não quer que eu e você viva uma fase de criança a vida toda. É feio. É feio, não é? Um homem grande ou uma mulher grande se comportando como criança. E o tempo todo pedindo o outro, né? Me dá isso, me dá isso. E ele sendo perfeito e ele mesmo podendo produzir. Sendo inteligente, sendo capaz de produzir. Mas está sempre se escorando no outro. Se é feio no natural, você acha que isso é bonito para Deus? Né? Então, hoje a gente tem o quê? A gente tem Jesus como Senhor da nossa vida e ainda temos um excelente e perfeito ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a compreender esse reino que eu e você hoje fazemos parte. Quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, nós vamos entender que uma das características de Deus é relacionamento. Ele nos criou para um relacionamento. Ele nos criou para a intimidade. Ele nos criou para se revelar a nós, revelar a sua vontade, revelar os seus planos, revelar a sua natureza. Desde o início foi assim. Lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele vinha ter comunhão com eles. Mesmo ele tendo criado eles à imagem e semelhança e dado a eles o domínio e o governo sobre a terra, Deus tinha prazer em estar e conversar com eles todos os dias, na viração do dia. Quando nós temos prazer de estar perto de alguém, a gente não mede esforço, a gente não vê sacrifício, a gente não dá a desculpa que não tem tempo, a gente prioriza. Deus priorizava o ser humano. Um Deus que tem tudo à sua disposição. Um Deus que não precisa de mim nem de você para ser Deus. E que muitas vezes a gente se comporta como se Ele fosse totalmente dependente da gente. E a gente age muitas vezes como criança. E muitas vezes, assim como para um pai natural, quando um filho se comporta mal e traz vergonha, é uma tristeza para um pai e para uma mãe. Quando ele traz vergonha para a família, com o seu comportamento, com a sua linguagem, muitas vezes com suas escolhas imaturas. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Por isso nós o educamos. Por isso nós pedimos a Deus sabedoria para sabê-los, conduzi-los no caminho, para poder ajudá-los. Não é assim? A crescer, a avançar, a ser bem-sucedido. Agora imagina um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança para ter um relacionamento com Ele, nos deu domínio e governo sobre todas as obras das suas mãos na terra, ou seja, nos entregou para dominar e nos chamou para ter um relacionamento de família, como um pai tem com seu filho. E sabe, tudo aquilo que Ele criou em abundância, Ele nos deu. Nós não temos desculpa para viver uma vida limitada, para viver uma vida condicionada, para viver uma vida miserável. Nós não podemos nos condicionar a uma condição que Jesus não nos deu. Nós temos que ficar desconfortável com aquilo que não faz mais parte do reino de Deus. Tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que, sabe, não faz mais parte da nossa natureza como filhos de Deus, nós precisamos dar um basta, dar um grito de independência e dizer, não, aqui não, na minha vida não. Foi até hoje, hoje parou. Se eu reconheço Deus, que é tão grande, poderoso e perfeito em tudo o que faz, que me ama ao ponto de ter provado o seu amor por mim quando eu não o amava, quando eu era inimigo, eu vou ser constrangida por esse amor. Eu vou ser constrangida pela presença.
Nós precisamos todos os dias desenvolver essa consciência de paternidade, desenvolver essa consciência de filho, desenvolver a consciência que nós não fomos comprados por preço de ouro nem prata, mas foi com a própria vida de Jesus. O valor que Deus deu a mim e a você foi o valor que custou a vida do seu filho, Jesus. E o que nós temos feito com isso? Então nós precisamos entender que é tão primordial e importante para Deus se relacionar conosco, ao ponto dele nos criar para isso. Mas quando o homem errou e pecou, e decidiu dar ouvido a outras vozes, e não a voz do seu Criador, nem mesmo assim Deus desistiu de nós. Ele criou um plano perfeito em Cristo Jesus, para nos trazer de volta a esse lugar de comunhão, a esse lugar de relacionamento. É por isso que hoje, como está lá em Hebreus, Deus nos fala através do seu Filho, aquele que é o esplendor da glória de Deus, aquele que sustenta o universo ou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que pagou a dívida que nós tínhamos com o pecado e nos fez livres, livres da maldição, livres da condenação, livres da miséria, livres da doença. Ele nos fez livre, porque Ele pagou o preço por nós. E Deus nos ama tanto que, quando Jesus cumpriu a sua missão, que voltou, à casa do Pai, à presença do Pai, para estar com o Pai, e o Pai enviou o Espírito para estar conosco. Ele disse: não vou deixá-los órfãos. Não, eles não vão ficar por sua conta. Sabe por quê? Porque o ser humano, se ele não estiver ocupado num relacionamento, ele vai perdendo a consciência de paternidade. Ele vai perdendo a consciência de filho. E daqui a pouco ele começa a esquecer os seus valores, os seus princípios. E ele começa a entrar em caminhos que vão levá-lo para a destruição. Então, mesmo Jesus tendo feito uma obra perfeita, mesmo tendo sido aceito a oferta dele por Deus, porque foi um sacrifício perfeito, e Jesus foi ali e treinou homens, e passou o que ele recebeu do Pai, para cada um deles que ele treinou, para cada um deles que conviveu com ele, eles puderam presenciar a manifestação do amor do Pai através das obras de Jesus. Não foi assim? Poderia ser suficiente, mas isso não bastava para Deus. Deus foi tão cuidadoso conosco como filhos, que foi necessário Jesus vir ensinar, revelar o Pai, o seu caráter, o seu plano de amor, nos trazer de volta à comunhão, mas ele chamou Jesus e disse: eu vou enviar um como você, para estar com eles. Porque você vai ver no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus orando por nós, por aqueles a qual ele tinha pago um preço, para que pudessem conhecer o Pai e ter a comunhão com o Pai como ele tinha. Estão lembrados da oração sacerdotal? Evangelho de João, capítulo 17. Então Jesus já estava intercedendo, Jesus nos amava tanto, a gente custou. O amor dele foi tão grande por nós que ninguém te ama como ele te ama, a ponto de dar a vida, fazer o que ele fez, porque todo o preço que ele pagou. Às vezes a gente para assistir um filme, a gente passou por uma chamada Semana Santa. Claro que a gente sabe que não foi especificamente nesse mês, nem nesse dia, mas a gente sabe que aconteceu. Que o Cordeiro de Deus veio ao mundo para trazer salvação para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam destinados a uma perdição eterna. E sabe, a gente quando assiste esses filmes, eu mesmo quando eu olho, eu vejo tanto sofrimento. E eu digo: eu sei que não foi só isso, eu sei que foi pior, que Jesus passou. E o que eu tenho feito para valer a pena o que ele passou? Para me dar vida, para me trazer de volta à comunhão com o Pai. Será que eu tenho
aproveitado cada oportunidade da minha vida para considerar o que Jesus pagou, considerando a presença do Espírito, considerando o amor do Pai, considerando esses planos? Às vezes é bom a gente parar e nos avaliar. Porque senão a gente está julgando uns religiosos que mandaram crucificar Jesus e muitas vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas negando Ele. Porque estamos vivendo e agindo como o mundo, sem considerar a presença. E não podemos viver assim. Se queremos viver dias sobrenaturais e vivenciar milagres como Jesus manifestou aqui, nós precisamos considerar a presença como Jesus considerava. Nós precisamos considerar o Espírito para ser guiado por Ele, e não guiado pela nossa cabeça, nem guiado pelos nossos pensamentos, nem guiado pela voz das circunstâncias que temos enfrentado. Estão entendendo? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, porque eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos considerar isso, que a nossa verdadeira vida está no Espírito, que foi o nosso Espírito que foi salvo. Mas para a gente conhecer essas verdades, elas ser uma realidade, para a gente viver essa consciência todos os dias, nós precisamos nos relacionar com a palavra, com o Espírito todos os dias. Nós precisamos ter um relacionamento maior e mais consciente com esse Pai que é perfeito, com esse Pai que é eterno. Porque o nosso Pai natural, ele tem um tempo contado aqui na terra. Ele não vai viver para sempre, fisicamente. E nós fomos presenteados com um pai terreno, mas foi para viver uma vida terrena. Acabou a vida terrena, nós não vamos ter na eternidade um pai terreno. Mas o nosso Pai eterno, Ele nos salvou na vida terrena, nos dando a sua natureza, nos dando o seu amor, nos trazendo para o seu reino, e Ele já começou a sua paternidade no momento que eu e você nascemos de novo. E Ele nunca mais vai nos desamparar e nos deixar sozinhos. Nós precisamos priorizar o seu amor. Nós precisamos priorizar o relacionamento com Ele. Nós precisamos priorizar a sua palavra para sermos alimentados e fortalecidos por ela. Amém? E para encerrar aqui, então o que eu vejo? Eu vejo que essa nova aliança que Jesus começou a falar, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, com a mulher samaritana, essa nova aliança, esse novo tempo que Jesus veio inaugurar, onde seria possível eu e você viver agora na presença de Deus, sem culpa, sem medo, sem condenação, mas como filhos, essa nova aliança, ela se resume a um relacionamento com o Pai através do Espírito. Ponto final. Você não precisa se esforçar para ser crente. Você não precisa se esforçar para fazer boas obras, para poder Deus olhar para você com outro olhar, ou te responder, e o que Ele tinha para fazer por nós, Ele já fez. O preço foi pago. Agora, para mim e para você desfrutar, nós temos que priorizá-lo, assim como Ele nos priorizou. Quando deu tudo o que Ele tinha, por amor a nós. Aleluia. Sabe, Jesus deu tudo de si. Jesus deu a própria vida. E nós precisamos retribuir este amor e responder dando tudo para Ele. Fazendo dele o centro da nossa vida. Sabe, nada vale a pena nessa terra se Ele não estiver presente. Nada vale a pena sem a presença. Porque é a presença dEle que nos dá a certeza e a convicção que nada vai nos abalar, que nada vai nos derrotar, que nada vai nos destruir e que nós sempre vamos triunfar. Essa consciência da presença. Mas nós não precisamos ficar no nível do saber, nós precisamos experimentar. E essa nova aliança que se resume no relacionamento com o Pai, através do Espírito, é para mim e para você experimentar o que Jesus experimentava no relacionamento que Ele tinha com o Pai. Nós só vamos conhecer o Pai de fato e em verdade se desenvolvermos com Ele um conhecimento se desenvolvermos com Ele um relacionamento que vai nos fazer conhecê-lo.
Estão entendendo? Porque quanto mais relacionamento com Ele, mais conhecê-lo nós iremos. E quanto mais nós o conhecermos, mais nós vamos confiar todas as áreas da nossa vida a Ele. Mas se Ele for para nós um pai que não é presente, não por culpa dele, mas por nossa, como nós vamos confiar nele quando nós precisarmos de socorro? Como estará a nossa fé se qualquer vento que vinha a gente já está desistindo? O que está saindo da nossa boca é incredulidade. O que está saindo da nossa boca é o que a circunstância está mostrando. Isso é pouco relacionamento. Quem vive uma vida de medo, de temor, de altos e baixos, é porque não tem conhecido o Pai que tem. E só se conhece o Pai que tem se tiver um relacionamento com Ele. Não tem outro meio. Um casamento, ele só vai ser bem sucedido à medida que os dois, quando eles fizeram uma aliança, decidirem conhecer um ao outro e ajudar um ao outro. E confiar um no outro. Porque casamento sem confiança não avança. Estão entendendo? Mas a confiança só se dá pelo relacionamento, pela convivência todos os dias. E Deus espera isso de nós. Sabe por que nós temos vivido uma vida limitada? Em algumas áreas da nossa vida? Eu nem vou dizer em todas. Vou dizer em algumas. Porque nós temos muitas áreas que precisamos desenvolver. Sabe por que nós temos sido muitas vezes limitados e condicionados a áreas da nossa vida que já era para ter sido rompida, porque o relacionamento com o Pai, com a palavra, tem sido pouco. Nós temos tempo para tantas coisas, mas quando se trata de parar, para ter um tempo de qualidade com Ele, para ouvir dEle, ter as nossas experiências com Ele, muitas vezes nós damos desculpa. Às vezes achamos que porque lemos um livro está bom demais. Porque ouvimos uma ministração no YouTube, está bom demais. Não está bom demais, não. Isso tem que fazer parte de um exercício na sua vida. Mas a prioridade é o Pai, a prioridade é o relacionamento, a prioridade é andar no Espírito, é conhecer o Espírito, é conversar com Ele todos os dias, é ter consciência que Ele não é uma coisa, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para nos ajudar a viver uma vida bem-sucedida como filhos de Deus. Para nos fazer lembrar tudo que Jesus veio nos ensinar. Ei, você pode. Quando alguém olhou para Jesus e disse assim, você pode fazer alguma coisa? Jesus disse, eu posso. Se tu podes crer, tudo é possível. Não se trata se ele pode ou não, ele pode todas as coisas. E ele quer que eu e você desfrute do melhor dessa terra. Mas nós precisamos querer. E quem quer faz alguma coisa, meu amado. Não adianta querer que as coisas melhorem, se ficarmos sentados numa cadeira, vendo o tempo passar. Vendo pessoas ter experiências com Deus e a gente viver as mesmas coisas. Não, acabou-se esse tempo. Fique indignado com essas coisas. Sabe, um dia eu ouvi estou encerrando. Uma reportagem falando de um artista que ganhou milhões sem fazer nada. Simplesmente foi com a cara lá e depositou milhões. E filhos de Deus, vivendo uma vida de escassez. O Rei dos Reis é o Senhor da nossa vida. O Rei dos Reis é o nosso pastor. Mas nós precisamos experimentar isso na nossa vida diária, considerando Ele, tendo um relacionamento com Ele. É por isso que um culto de terça-feira é muito bom, mas é muito pouco diante daquilo que Deus quer se manifestar como Pai na minha vida e na sua vida. Nós temos todos os dias, nós temos a presença conosco e o Espírito Santo conosco todos os dias para nos ajudar a viver uma vida como mais do que vencedores em todas as áreas. Mas o que nós temos feito? Porque Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele é um cavalheiro. Ele nos mostra o caminho que devemos andar, mas a escolha é nossa se vamos andar nele ou não.
A lei, o povo que vivia na lei, eles tinham que fazer algo, eles estavam condicionados a obedecer às leis para poder eles terem um favor, terem um resultado. Mas hoje, na nova aliança, por causa do que Cristo fez, não foi por causa do que eu e você fez, não. Não foi pelos nossos méritos, porque merecíamos, não. Mas por causa do que Cristo fez, as bênçãos estão acessíveis. E nós não negociamos bênçãos com Deus. Nós priorizamos Ele através do relacionamento como a pessoa mais importante da nossa vida. E essas bênçãos que já foram liberadas se manifestam. Chegou o tempo de eu e você começar a viver experiências que nunca vivemos. Onde você vai chegar aqui e você vai falar, Deus falou comigo. Me disse isso, me deu a instrução. Eu segui e assim foi. Sem precisar se arrepiar, sem precisar ver alguma coisa para acreditar, mas você está tão familiar à voz dele, que quando ele fala, meu pai falou, independente do que seja, eu vou obedecer. Pode todo mundo chegar dizendo, você está doida, passando por essa situação, você vai fazer isso? Meu pai falou, importa-me obedecer ao meu pai, não aos homens. Mas tem muitos filhos de Deus sendo enganados com outras vozes e pensando que é a voz do pai. E estão quebrando a cara. Porque às vezes é a voz da sua vontade, do seu desejo. Às vezes quer fazer as coisas do seu jeito e coloca Deus como se ele fosse o responsável. Como é que a gente sabe? Porque vê o resultado. Deus não vai te sinalizar nada que venha trazer dano para a sua vida. Quando ele mandar você fazer algo, é porque ele está vendo o que vai acontecer mais na frente. Ele tem uma colheita para você. Vale a pena, amém? Nós precisamos conhecer o Pai. E só é possível conhecê-lo pelo relacionamento. Não desperdice o tempo que você tem. Eu não sei como você vai fazer. Qual é o tempo, se é dado de almoço, o que foi. Mas não desperdice. Comece. Eu não vou nem... Comece 1 hora. Não, comece priorizando. Todos os dias um tempo com ele. Vai ficar tão bom. E vai ficar tão bom que você vai aumentar. E você vai experimentar de coisas que vai sair do livro. Da história, como você ouvir alguém que estava lá em casa, que a gente nem sabe qual era a função dele no corpo ou na igreja, porque a Bíblia não diz, mas ele estava na casa dele e o Senhor, o Espírito falou com ele, vá lá, e deu o endereço para ele ir orar por Paulo, Ananias, mas era alguém que conhecia a voz, era alguém que estava ali disposto, tanto conhecia, tinha um relacionamento que por mais que fosse algo, não era confortável para fazer, porque Paulo era famoso por matar cristãos e perseguir cristãos. Imagina aí, você conhecer alguém que a habilidade é profissional em matar cristãos e perseguir. De repente, aquela pessoa tem um encontro com Deus e Deus diz assim, agora você vai lá. E eu? Será que é Deus? Ele não argumentou com Deus não, porque ele sabia quem era que estava falando com ele. Ele apenas disse, mas Paulo, ele disse, vá, eu estou mandando. E ele foi e obedeceu. E olha o quanto nós até hoje somos abençoados pela vida do apóstolo Paulo. Homem cheio do Espírito, cheio da palavra, que teve um encontro com Jesus. Diga comigo, Paulo teve um encontro com Jesus. E olha o legado desse encontro. Você teve mais do que um encontro. Você nasceu de novo. Como aconteceu com o apóstolo Paulo? Para viver uma nova vida. Para deixar um legado. É inadmissível alguém pagar um preço tão alto por nós e a gente viver uma vida comum, como todo mundo vive. Amém? Então, prioriza o relacionamento. Prioriza a intimidade. E você vai viver experiências com o seu Pai. Por conhecê-lo quem Ele é. Como nunca viveu na sua vida. E não vai ser algo que você vai ouvir de alguém que falou. Amém, é muito bom a gente ouvir testemunhos. Não é assim? Mas é muito melhor quando o testemunho é nosso. Concordam comigo? Então vamos priorizar a presença que está conosco todos os dias. E vamos priorizar o que o Pai prioriza. O quê? Relacionamento, comunhão. Ele quer compartilhar comigo coisas sobre a nossa vida. Que muitas vezes você não está conseguindo enxergar. E aquilo tem sido um impedimento para você avançar. Só prioriza conversar com Ele e ter um relacionamento. Que Ele vai te mostrar
Amém?